Deus seja louvado. Título desta mensagem: Adão e Cristo, a lei e o pecado. Prezados e queridos irmãos, agora que fomos aceitos por Deus por meio da fé, temos paz com Ele por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos trouxe pela fé para a graça de Deus. E agora nós continuamos firmes nela. Portanto, nos alegramos na esperança de participarmos da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, porque sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e esta aprovação cria a esperança. E esta esperança não nos decepciona, porque Deus tem derramado o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Porque quando éramos fracos para fazer o bem, Cristo morreu por nós, os maus, no tempo escolhido por Deus. E é difícil que alguém morra por uma pessoa justa. Pode ser que alguém tenha coragem de morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostra o quanto nos ama, porque quando ainda éramos fracos, pecadores, Cristo morreu por nós. E agora, já que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Jesus Cristo na cruz, com muito mais razão ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Éramos inimigos de Deus, mas Ele nos fez seus amigos por meio da morte de seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, com muito mais razão seremos salvos pela vida de Cristo. E além disso, nós nos alegramos em Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que agora nos fez amigos de Deus. Prezados irmãos, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o pecado trouxe a morte. Assim a morte se espalhou a toda a raça humana, porque todos pecaram. Mas antes que os homens recebessem a lei, já existia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Porém, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os homens, mesmo os que não pecaram, como Adão pecou quando desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas entre estes dois há uma diferença, porque o que Deus dá de graça não se pode comparar com o pecado de Adão. E é verdade que muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. Ele dá a salvação gratuitamente a muito mais gente por meio do amor de um só homem, Jesus Cristo. E a diferença entre o que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque, no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus aceita de graça
os que têm cometido muitos pecados. E é verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Jesus Cristo. Portanto, prezados e queridos irmãos, assim como um pecado condenou todos os homens, assim também um ato de justiça libertou todos e lhes deu vida. E assim como os homens se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Portanto, assim como o pecado reinou por meio da morte, assim também a graça de Deus reina pela justiça e nos traz para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, prezados e queridos irmãos, o que é que vamos dizer? Que devemos continuar a viver no pecado para que a graça de Deus cresça mais ainda? Não, é claro que não. Já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? E com certeza vocês sabem que quando fomos batizados em união com Jesus Cristo, também fomos batizados em união com a sua morte. Assim, pelo nosso batismo, fomos enterrados com ele e participamos da sua morte. E isto para que, como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos a Ele por morte igual a dele, também seremos unidos a Ele por meio de ressurreição igual a dele. Porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída, e assim não fôssemos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. E se já morremos com Cristo, cremos que também vivemos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. E a sua morte foi morte para o pecado. E valeu de uma vez para sempre. E a vida que ele agora vive é vida para Deus. Assim também, vocês devem considerar-se como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em união com Jesus Cristo. Portanto, prezados e queridos irmãos, que o pecado não domine os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os desejos da natureza humana e nem entreguem-se a nem entreguem nenhuma parte de vocês mesmos ao pecado, para ser usada para o mal, mas ao contrário, entreguem-se a Deus como pessoas que foram trazidas da morte para a vida
Entregue-se completamente a Ele para ser usados para fins de praticarem a justiça. E que o pecado não domine, pois vocês não vivem debaixo da lei, mas debaixo da graça. E alguém pergunta, e daí, será que temos o direito de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus? Não, de jeito nenhum. Porque vocês sabem muito bem que quando se entregam como escravos para obedecer uma pessoa, de fato, são escravos desta pessoa. Portanto, vocês podem obedecer o pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas graças a Deus, porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinos que receberam. Vocês foram libertados do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que Ele quer. E falo, prezados irmãos, com palavras bem simples, por causa da fraqueza de vocês. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da impureza e da maldade para servir o mal. Mas agora, entreguem-se como escravos de Deus para viver a vida de santidade. E quando vocês eram escravos do pecado, não faziam a vontade de Deus. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora se envergonham? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus, e por isso a vida de vocês está completamente dedicada a Ele. E, como resultado, terão a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é uma vida eterna em união com Jesus Cristo, nosso Senhor. Prezados e queridos irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que quer dizer, porque conhecem a lei. A lei só tem poder sobre alguém enquanto essa pessoa vive. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei que a liga ao seu marido. De modo que, se ele viver, se ela viver com outro homem, enquanto o marido está vivo, será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não comete adultério se casar com outro homem. E é justamente o que acontece com vocês, meus prezados e queridos irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, porque são parte do corpo de Jesus Cristo e agora pertencem a Ele. E foi ressuscitado para podermos viver vidas úteis para Deus, porque quando vivíamos de acordo com a natureza humana, a lei serviu para despertar os maus desejos em nosso corpo. E isto produziu a morte. Porém agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos tornava prisioneiros. Portanto, somos livres para servir a Deus na nova vida do Espírito de Deus. E não debaixo da velha lei escrita. Então, o que vamos dizer? Que a própria lei é pecado?
Não, claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Porque eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Porém, o pecado se aproveitou da lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque o pecado, separado da lei, é uma coisa morta. Pois houve tempo em que eu desconhecia a lei e estava vivo. Mas quando vim a conhecer o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E no meu caso, o mandamento que devia dar vida trouxe morte. Porque o pecado se aproveitou do mandamento e me enganou. E por meio do mandamento o pecado me matou. Mas a própria lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então será que o que é bom me levou à morte? Não, de jeito nenhum. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte, para que a própria natureza do pecado ficasse revelada. E é assim, por meio do mandamento, o pecado se tornou mais terrível ainda. Irmãos, sabemos que a lei é espiritual, mas nós somos humanos e fracos, vendidos como escravo ao pecado. Eu não entendo o que faço porque não faço o que eu gostaria de fazer. Mas ao contrário, faço justamente aquilo que odeio. E se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei é justa. E mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas é o pecado que vive em mim. Pois eu sei que o que é bom não vive em mim. Isto é, na minha natureza humana. Porque ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero fazer, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim. E assim eu sei que o que é isto que acontece comigo. Eu, quando quero fazer o que é bom, eu não posso escolher. Eu só posso escolher o que é mal. Dentro de mim, sei que gosto da lei de Deus, mas vejo que uma lei diferente age em meu corpo. Uma lei que luta contra contra o que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age em meu corpo. Como sou infeliz. Quem me livrará deste corpo que está me levando para a morte? Mas dou graças a Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, essa é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Mas agora já não há nenhuma condenação para os que vivem em união com Jesus Cristo, porque a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida em união com Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. E o que a lei de Moisés não pôde fazer, porque a natureza humana era muito fraca. Deus fez. Ele condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa para acabar com o pecado.
Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito Santo de Deus. E não de acordo com a natureza humana, porque os que vivem como a natureza humana quer, têm suas mentes controladas por elas, mas os que vivem como o Espírito de Deus quer, têm suas mentes controladas pelo Espírito de Deus. E ter a mente controlada pela natureza humana produz morte, mas ter a mente controlada pelo Espírito de Deus produz vida e paz. Por isso o homem se torna inimigo de Deus quando sua mente é controlada pela natureza humana, porque ele não obedece à lei de Deus e de fato não pode obedecê-la. Mas os que obedecem à sua natureza humana não podem agradar a Deus. Porém, vocês não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que, bendito é o nome do Senhor, que de fato o Espírito de Deus vive em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, isto quer dizer que, embora o corpo vá morrer por causa do pecado, para vocês o Espírito de Deus é vida, porque vocês têm sido aceitos por Deus. Se vive em vocês o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo, então aquele que ressuscitou Cristo dará também vida aos seus corpos mortais, pela presença do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, prezados e queridos irmãos, temos uma obrigação que é a de não viver de acordo com a nossa natureza humana, porque se vocês vivem de acordo com a natureza humana, estão indo para a morte. Mas se pelo Espírito de Deus matam as suas ações pecaminosas, vocês viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito de Deus tem dado a vocês, não o Espírito que Deus tem dado a vocês não os torna escravos, e não faz que fique com medo, mas ao contrário, o Espírito os faz filhos de Deus. E pelo poder do Espírito Santo dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une ao nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. E porque somos filhos, herdaremos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também herdaremos com Cristo o que Deus tem guardado para Ele. Porque se participamos dos sofrimentos de Jesus Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Prezados e queridos, eu penso que o que sofremos neste mundo não pode ser comparado de jeito nenhum com a glória que nos será revelada. O universo todo, com muito desejo e esperança, aguarda o momento em que os filhos de Deus serão revelados. Porque o universo se tornou inútil, não por causa da sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre da escravidão e da decadência, e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que até agora o universo todo geme com dores iguais à de parto. E não somente o universo, mas nós também, que temos o Espírito Santo,
como a primeira dádiva de Deus. E gememos no íntimo enquanto esperamos que Deus nos faça seus filhos. Ele nos liberte completamente, porque foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se vemos o que esperamos, isto não é mais esperança. Pois quem é que espera alguma coisa que vê? Porém, se esperamos por aquilo que não vemos, esperamos com paciência. E assim também o Espírito de Deus vem para nos ajudar em nossas fraquezas, porque não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que as palavras não podem explicar, pede a Deus ao nosso favor. E Deus, que vê dentro do coração dos homens, conhece qual é o pensamento do Espírito. E o Espírito pede a favor do povo de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu propósito. Porque aqueles que Deus já havia escolhido, Ele também separou para se tornarem como seu filho. E fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou, e não somente os aceitou, mas também repartiu com eles na sua glória com eles. Prezados e queridos, diante de tudo isso, o que podemos dizer? E se Deus está conosco, se Deus está ao nosso lado, quem nos vencerá? E Ele não deixou de entregar nem o seu próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. E se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também de graça todas as coisas? E quem acusará os escolhidos de Deus? É o próprio Deus quem declara que eles não têm culpa. Poderá alguém condená-los? Foi Cristo quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, está à direita de Deus. E Ele pede a Deus ao nosso favor. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como diz as Escrituras Sagradas, por tua causa, estamos em perigo de morte o dia todo. Mas somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Mas em tudo isto, prezados irmãos, temos a vitória por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outros governos, poderes, autoridades celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo que está em cima de nós, nem o mundo que está embaixo de nós. E em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é o nosso, o amor de Deus que é nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Jesus Cristo seja dada honra e glória para todos sempre. Amém.